autoestima é um ingrediente muito importante para que a pessoa se sinta bem consigo mesmo e com a sua existência. Bem, você já pensou em autoestima? Já leu alguma coisa? Já fez algum curso? Você acha que a sua autoestima é elevada ou baixa? Primeiro vamos começar com a definição de uma psicóloga chamada Dorothy Bridges. Ela vai dizer o seguinte: a autoestima é a maneira pela qual uma pessoa se sente em relação a si mesma. Então veja bem, o que você sente em relação a si mesmo? Outra parte da definição é o juízo geral que a pessoa faz de si mesma. O que é o juízo? É um julgamento, é um ajuizamento, não é? Então veja, entra aí o fator emocional, o que a pessoa sente sobre si mesmo e como ela se avalia. Porque olha que interessante, uma pessoa ela pode se avaliar positivamente. Eu sou competente, eu tenho uma formação que eu gostaria de ter, o meu emprego, tenho um relacionamento bom, ela tem assim, as condições que podem favorecer a autoestima. Mas, apesar disso, ela se sente desqualificada, sem importância. Então, a proposta da Dorothy Bridges é que a pessoa tenha bons pensamentos sobre si mesma, uma avaliação positiva e sentimentos de adequação. Depois ela diz, é um sentimento calmo, de autorrespeito, um sentimento do próprio valor. Olha, o autorrespeito, a pessoa sabe se relacionar de modo a não deixar os outros agredi-la, não é? E também o reconhecimento do valor pessoal. Você percebe este ajuizamento em si mesmo positivo? Você tem um sentimento custoso sobre você? Você se sente bem consigo mesmo? Ou fica toda hora se colocando para baixo? Isso vai caracterizar um pouco a sua autoestima, como você se trata. É interessante, não é? Às vezes nós tratamos muito mais bem as pessoas ao nosso redor, os nossos amigos, queremos ser simpáticos, solícitos, bacana, e nos colocamos lá para baixo. Nos deixamos em segundo lugar. Nós queremos compreender tudo que os outros fazem, né? Para ser amigão. E nós não compreendemos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, como se fôssemos perfeitos e tivéssemos que acertar sempre. Será que é assim? Então, nós vamos lembrar aí da proposta de Jesus que fala amar ao próximo como a si mesmo. Para que eu consiga amar o próximo, eu tenho que aprender a me amar. Quando eu me amo, eu me respeito, eu me dou bem comigo mesmo, eu vou saber lidar com o outro de forma mais clara. Porque senão, se eu não me dou bem comigo, eu vou dar para o outro os meus tormentos, as minhas dificuldades. A psicóloga Dorothy Bridges, ela diz que a autoestima se compõe de duas necessidades básicas. Primeira, eu posso ser amado. Eu sou importante e tenho valor porque existo. Você acredita? Você acha que pode ser amado? Que você tem importância porque existe? Ou você tem importância só quando você tem os requisitos que a sociedade acha importante para ser uma pessoa bem-sucedida ou vitoriosa, não é? Ou seja, é aquela pessoa que consome bastante, que tem tudo aquilo que a sociedade elege como importante e que não necessariamente vai fazer a pessoa gostar de si mesma. A segunda condição que ela coloca é eu tenho valor. Posso dirigir a mim mesmo e meu ambiente com competência. Sei que tenho alguma coisa a oferecer aos outros. O indivíduo sente interiormente essa competência, essa capacidade de ajudar os outros, de fazer as suas coisas. Não é? Não fica um julgamento interno de desvalia, de falta de importância. Tem pessoa que fica a todo momento repetindo isso na sua cabeça. Para com isso. Você precisa aprender a se respeitar, a reconhecer que você pode ser amado e tem o seu valor pessoal, não é? Nós não precisamos ser igual aos outros para ter valor. O valor está na nossa essência, porque nós somos centelhas divinas. Agora, o psicólogo Nathaniel Branden, que também é um bambambam da autoestima, ele vai falar o seguinte: o nível de nossa autoestima tem profundas consequências em todos os aspectos de nossa existência. Como atuar em nosso local de trabalho vai depender dessa autoestima.
como lidar com as pessoas, até onde podemos chegar em termos de realização profissional ou como pessoa, não é? Quanto podemos realizar socialmente ou pessoalmente, e também no domínio pessoal vai dizer ele, por quem provavelmente nos apaixonaremos, como interagimos com o cônjuge, os filhos e amigos. Então veja bem, tanto na área das realizações profissionais, não é, como pessoal, dependendo dessa autoestima, nós vamos ter uma relação boa ou ruim. O indivíduo que está bem consigo mesmo, que se ama, que se respeita, no ambiente de trabalho, ele vai saber interagir com as pessoas. Ele não vai se desqualificar, se colocar para baixo. Quando um grupo está conversando, ele não vai ficar excluído com medo de colocar a sua ideia, achando que não tem valor. Ele expõe. Ele não precisa ser expert, saber de tudo para expressar as suas ideias. Se eu estiver no meio de amigos que eles estão falando de matemática, eu não vou falar de matemática porque eu não sei. Mas isso também não faz com que eu me sinta menos importante, porque eu não sou obrigado a conhecer matemática e não tenho interesse e não vou estudar matemática. Eu estudo a área de humanas, isso me interessa, mas eu não preciso me sentir inferior. Então vamos pensar nisso. Na área profissional, na área pessoal também. Então você imagina, o indivíduo que se sente sem importância, com sentimento de inferioridade, ele vai se relacionar com quem? Com pessoas que não dão valor para ele, que o desrespeitam como pessoa, que coloca ele sempre em segundo plano, que tem ele apenas para atender os seus interesses. Então, a pessoa não consegue se defender, não consegue exigir o seu espaço, porque ela sempre se coloca lá embaixo, porque ela acha que não merece pessoas legais, né? Todo mundo é melhor do que ele. Então, ele vai pegar pessoas mais desequilibradas do que ele mesmo, porque aí ele acha que consegue se relacionar bem. Muito bem. Qual é a base da autoestima, segundo o Branden? Ele diz o seguinte, há um contínuo fluxo de efeitos recíprocos entre nossas ações no mundo e a nossa autoestima. Vou explicar. Então, veja bem, o nível de nossa autoestima influencia os nossos atos. E a maneira como agimos influencia o nível de nossa autoestima. Eu vou dissecar ainda mais a situação. Veja bem, a autoestima que nós temos, né, como nos amamos, como nos respeitamos, vai refletir em nosso comportamento. Do mesmo modo, o nosso comportamento vai refletir em nossa autoestima. Então, há um fluxo contínuo entre o que sentimos e o fazemos. Então, você veja, uma pessoa que tem a autoestima baixa, o comportamento dela vai ser comprometedor para a sua autoestima. Ela vai atuar sempre num subnível daquilo que poderia fazer. E esse comportamento, né, abaixo do que é possível fazer, vai voltar para o indivíduo em forma de feedback, né, desqualificando ele mais ainda. Então, olha, é importante nós confiarmos em nós, termos uma autoestima legal para ter ações, comportamentos bons, legais, equilibrados, e eles vão retornar reforçando a autoestima que temos por nós mesmos.